Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Dedê, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Milton Nogueira e, como você sabe, todas as quintas a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você por meio da escolha desses bons conteúdos. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui na casa Emília Buarque, o sobrenome é esse mesmo, então já traz aí uma grande responsabilidade. Ela é presidente do LIDE Ceará e empresária. A gente vai falar sobre o contexto, sobre o que é o Ceará, sobre liderança, sobre ousadia, enfim, sobre muitas coisas. Emília, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo, de vir aqui conhecer a casa. E eu queria começar essa conversa perguntando a sua primeira impressão. O que você entrou, você caminhou até o final, abrimos portas, olhamos para as pessoas, para o que você encontrou dentro dessas salas. Enfim, prazer recebê-lo, seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu, Hamilton. É uma alegria estar aqui no Acorda com você, estar aqui nesse ambiente de Casa de Vovó Dedé, que eu já ouvia falar há muito tempo e tinha muita curiosidade, não conhecia realmente. Fui, inclusive, motivada. Hoje eu estou aqui pela motivação de uma grande amiga que é apoiadora desse projeto também, que é a Aline Félix Barroso. E eu acho que todos dizem, quando entram na casa, que ficam impressionados, mas o que eu quero dizer é que as pessoas têm que vir aqui para realmente acreditar no que floresce aqui dentro, porque é de fato algo que pode transformar muitas vidas. E eu acho que esse é o compromisso maior que nós devemos ter como cidadãos, e vocês têm feito um trabalho muito relevante nesse sentido. Agradeço demais. Sobre transformar a vida, quero entender um pouco da sua vida, da sua trajetória, para a gente falar sobre outras vidas. Sim. Bom, eu acho, inclusive, que minha história de vida conversa muito com a vida dos jovens ligados a esse projeto. Eu sei que a audiência aqui desse programa Acorda é muito grande, atinge empresários, atinge os jovens, mas eu acho interessante ressaltar que, logicamente, eu falo de um lugar de conforto, onde eu tive acesso a boas escolas, a um ambiente familiar tranquilo, mas eu sempre tive aquele anseio que toda a juventude tem e que eu penso que deve ter realmente, em construir, em fazer meu voo solo, em buscar meu lugar ao sol, com as próprias mãos, né? Eu sempre tive essa pegada do empreendedorismo, da vontade de vencer por conta própria. E eu falando logicamente da questão mais profissional, eu comecei a trabalhar com meu pai aos 13 anos de idade, e aos 16 ele me emancipou para que eu abrisse a minha primeira empresa. E assim foi, eu passei por vários setores, empreendi em vários pequenos negócios, até chegar na minha atividade principal, onde eu atuei por muitos anos. Eu sou formada em turismo e atuei nessa área por muitos anos. Sou formada em turismo pela Unifor. E desde sempre também eu me envolvi muito com associativismo, que é uma parte marcante da minha história de vida, né? Eu fui presidente da Associação dos Jovens Empresários, também participei, fui vice-presidente do Centro Industrial do Ceará, que há uma certa época era um braço mais político da FIEC. Participei de outras entidades, até que cheguei no LIDE, né, onde eu presido, mas eu acho que a gente depois vai entrar mais nessa conversa do LIDE, eu não vou me estender agora. Além disso, eu tenho formação em gestão pública empresarial pela UFC, especialização, e formação em conselho de administração pelo IBGC, né? E, fora isso, eu gosto de arte, gosto de literatura, né? Hoje, atualmente mesmo, eu fundei junto com outras amigas um grupo literário muito interessante, a Aline é uma delas que faz parte. Então, nós lemos recentemente com
com a mentoria, não é, de uma filósofa, da Catarina Rocha Monte. Já esteve aqui conosco. Nós lemos aí 4 obras de grandes filósofas do seu tempo. Foi muito rico esse momento. Agora nós estamos mergulhando na Divina Comédia, de Dante Alighieri, também com outra monitora que está nos acompanhando. Enfim, e tenho também na minha história a influência de uma avó, né? Uma avó que gostava muito também de literatura, foi escritora. E hoje eu, inclusive, escrevo também quinzenalmente. Eu sou convidada, articulista convidada do jornal O Povo. Escrevo com muita alegria. Quero seguir mais também por essa área e explorar mais esse ambiente da minha vida. E tenho essa inspiração dessa mulher que não pensava nos obstáculos que existiam para as mulheres, que se socializava muito fácil. Eu acho que eu trago no meu DNA um pouco dela, um pouco desse espírito de desbravar. E, além de tudo, com muito orgulho, eu sou uma mãe muito presente da Amanda e do André, e eu acho que isso faz parte também da minha história de vida. E eu não posso deixar de comentar, como eu disse na abertura, o sobrenome de peso, né? O Buarque tem uma ascendência na família Buarque, nacionalmente admirada, não é isso? É uma família só, né? Nós temos aí alguns nomes, como o Sérgio Buarque de Holanda, o Chico Buarque. É uma família só e eu espero que a gente continue esse legado. Emília, ainda falando sobre essa história da sua formação, você falou da emancipação profissional aos 16 anos. O que te movia? Não sei se ainda é a mesma coisa, mas o que te movia? Era a busca de conforto ou incômodos? O que te fazia assim você... Porque empreender, você sair da mesmice sempre. Você dar um passo no desconhecido sempre. Então, o que te movia? Crescer. Crescer, buscar novas oportunidades. Eu tenho uma cabeça de nunca olhar o lado negativo, o que me incomoda, sabe? Isso vale também para a questão da liderança feminina, né? Eu sempre olho assim, o que dizem que é impossível, eu acho que vai ser possível, eu acho que a gente vai conseguir fazer. Eu penso que o meu olhar é mais nesse sentido, assim, de buscar novas oportunidades, desbravar. E é isso que eu costumo falar, assim, em todos os ambientes que a gente pode se envolver com algum projeto do terceiro setor, com jovens principalmente. Eu acredito que a nossa missão de vida tem muito que ser voltada para os que vão nos suceder, né? Nesse mundo, não é na empresa, não é na família, né? É para as crianças e jovens que estão aí. Acho que a gente tem que passar a mensagem correta de coerência, né, de senso de oportunidade, de não se acomodar. Isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. O LEAD surge como autoafirmação disso ou como busca de soluções? Como é que o LEAD entra na sua trajetória? Muito interessante essa pergunta. Eu até comentava com você, nós comentávamos há pouco, sobre essa questão com o nordestino, né? Com o quanto eu sou contra esse coitadismo ou essa avaliação que Sul e Sudeste têm do Nordeste, né? Esse estigma de pobreza, enfim, eu sou totalmente contra isso. E eu acho que o LEAD chega nesse momento onde eu, já numa situação bem estabilizada, fui convidada a assumir esse projeto aqui. E até passei um ano aí postergando essa conversa, 1 ano e meio postergando a conversa, até que eu fui conhecer, entender melhor o que era o LEAD, né? E eu percebi, né, no diálogo, o LEAD, a base do LEAD fica em São Paulo, que eles não conheciam de fato todo esse potencial que nós temos aqui. Todos esses empreendedores, essas empresas de tão grande porte, que geram tanto empregos, que são tão comprometidas também com a sociedade local. E isso me motivou a fazer o caminho, a via de mão dupla, tanto levar ao conhecimento nacional empresas de médio porte, né, de segmentos distintos, não só as 4, 5 grandes estrelas que nós temos aqui no Ceará, né? Mas levar esse grupo
forte de liderança que pensa diferente, que pensa grande, para esse circuito nacional, como também trazer uma rota de conteúdo para o Ceará, que realmente o LEAD traz essa rota totalmente diferenciada que não tinha aqui. Hoje nós temos encontros mensais com figuras de mais alta expressão, seja na economia, na política, na gestão empresarial. Então, ele surge nesse sentido, acho que na minha vida ele surge no sentido de fortalecer essa marca Nordeste e a marca Ceará. Já está com quanto tempo aqui? 6 anos. E isso tem significado o quê? O que você conseguiu avançar? O que você percebe de ter uma pandemia no meio, né? Uma coisa planetária maluca que mexe com tudo, indicadores, índices, expectativa de vida, leituras de sociedade, enfim. Há 6 anos o que era e o que é hoje? Eu acho que nós estamos num sentido de conexão muito mais apurado do que quando nós começamos. Entre pessoas, entre empresas e entre pensamentos também. Né? O que eu percebo é isso. E nós temos, eu pessoalmente tenho uma convicção de que nós precisamos simplificar as relações. Então, quando a gente traz um ministro ou traz um grande empresário, eu tento, inclusive, dizer para eles, para o político, eu digo assim, olha, eu preciso dizer, eu abro a minha fala dizendo isso, né? Que aqui as autoridades são os empresários. Né? A gente não se preocupa, inclusive, com aquela coisa de cerimonial, de chamar pessoas de cargos X ou Y para estarem participando de mesa, porque nós precisamos simplificar as relações. O mundo é mais dinâmico, então não cabe mais o protocolo, não cabe mais a cerimônia. Hoje eu participo não só do LEAD, mas de outros grupos nacionais com pessoas notáveis das mais diversas áreas, cientistas, jornalistas, militares, empresários, dos mais diversos grupos. E quando eu preciso falar com algum deles, eu falo ali no WhatsApp, eu marco uma reunião. Então, eu acho que a gente tem que começar a quebrar, aqui no estado, onde eu ainda vejo isso muito arraigado, o protocolo, principalmente com as ditas autoridades. Né? O poder público tem que dialogar de forma mais ágil com a classe empresarial, com a sociedade, com os representantes da população, para que a gente possa fluir mais rápido, crescer mais rápido. Mas eu vejo uma questão de autoestima aí, né, que nós, historicamente, nós não somos bons nisso, né? A Elis Regina cantava que o Brasil não conhece o Brasil, fazendo referência ao exterior, Brasil com Z, Brasil com S. E nessa relação de olhar de fora para dentro, eu acho que o cearense também não conhece o Ceará. Então, a gente fala da potencialidade das pessoas do Sul conhecer o Ceará, mas às vezes eu acho que o próprio cearense está aprendendo isso. Né? Se você pegar aí nos últimos 20 anos, esse amor pela gastronomia, pelo meu país, Ceará, tem um memezinho que é muito, eu considero muito produtivo. Né? O amor à língua, o amor aos costumes, isso eu acho que não é uma coisa de geração, não, é uma questão de 20 anos para cá. Então, talvez uma observação é que há um desafio interno também, de fazer o cearense conhecer a sua história, suas potencialidades, olhar para o mar, enfim. Pois eu estou nesse barco de assumir esse desafio e pensar que nós somos ou iguais ou melhores. Tá bom. Bom, você é formado em turismo, o turismo também tem essa questão da transversalidade, né? O turismo, diferente de... Eu fiz faculdade também de tecnologia, a gente era muito intra, né? Sim. Turismo é muito... Tem que olhar muita coisa, muita economia, muita geografia, muita visão de mundo. Tem que viajar, tem que conhecer o fora. Enfim, eu queria a sua visão de turismo para esse Ceará que está crescendo, que está avançando e que já nacionalmente já é diferente. Eu entendo que nós estamos num momento alto, né? Não só pelo que todos dizem, né? Porque todos dizem assim, porque nós vimos numa sequência de governos, de fato, muito alinhados, né? Houve uma sequência de trabalho muito importante, mas pela própria
iniciativa dos cearenses, né? Hoje nós temos, por exemplo, citando como exemplo aí, o kitesurf. O kite está trazendo um tipo de atração para o Estado que não se restringe ao esporte, né? Eu vejo, porque a gente acaba sabendo das coisas, mas hoje tem investidores olhando o Ceará do ponto de vista imobiliário, de investir as empresas, muito por meio... E dialoga com a energia verde, viu? Com o meio ambiente. Totalmente. Pronto, você citou aí o setor de energias renováveis, né? Sem necessariamente falar especificamente só de hidrogênio verde, que de fato é uma grande potencialidade, mas o setor de energias renováveis é uma vitrine para o nosso Estado. E sobre isso, eu também tenho uma certa reflexão, né? Eu acho que a gente deve valorizar esse setor, que tem um potencial gigantesco, mas nós não devemos também, como Estado, nos apegar a grandes projetos e esquecer o apoio aos pequenos empreendedores ou a outros setores que também precisam de apoio, como o próprio setor do turismo, né? E que sofreu muito nessa pandemia. Porque no Ceará nós temos o hábito de dizer, é o PE100, agora é o hidrogênio verde. A gente aposta numa coisa só, né? Aposta numa coisa só e eu acho que a gente... Já foi a refinaria. Já foi a refinaria. Então, é a hora de nós, sim, investirmos nesses setores, mas termos um olhar mais amplo. Meu sonho é que se invista no Cearense, na qualificação. Todo mundo ali sabendo tecnologia, ler bem, escrever bem, enfim. Acho que a riqueza está aí. Esse é o caminho, é o único caminho que nós temos. Você falou aí, nós transitamos, inclusive, aí pela questão da política, pela atuação do Estado. Como ser empresária, como ter atuado na AGE, como estar no LEAD, que é uma marca nacional muito forte, e necessariamente dialogar com a política, mas qual é a fronteira ali de como atuar na sua seara sem ultrapassar um limite partidário que possa jogar contra os planos? Sim, todos nós somos políticos, sempre. Né? O LEAD é apartidário. Eu, como presidente do LEAD, eu me policio, né, para seguir nessa linha tênue, né, e tentar focar nas pautas coerentes, porque eu entendo que todo cidadão de bem, todo empresário de bem, tem a coerência de que nós precisamos dizer não à corrupção, temos que romper com a desigualdade no país, temos que entender que a livre iniciativa precisa ser livre realmente, que nós temos que ter menos Estado nas nossas costas, que temos que ter menos impostos abusivos, que os privilégios de uns não podem representar a miséria de tantos. Então, eu entendo que a linha é essa, é focar na coerência de pautas que realmente ajudem o Brasil e o nosso Ceará a crescer. O LEAD tem pauta clara? Tem um objetivo claro? Sim, o LEAD ele tem o objetivo principal de desenvolver a livre iniciativa e fomentar um ambiente Brasil melhor. Esses são os dois princípios, desde a sua fundação, são os dois princípios do LEAD. E eu queria saber também um pouco sobre o seu olhar em relação ao terceiro setor. E é mais um ente nessa grande equação aí de Brasil, de desenvolvimento, às vezes avança, às vezes retrocede. Terceiro setor. Pronto. Eu achei muito interessante uma entrevista que eu assisti do Wagner, onde ele falava na transição do projeto Casa de Vovó Dedé, de escola formal para a escola de artes e outras atividades profissionalizantes, onde ele falava, não, chegou um momento onde nós deixamos de competir com o Estado, até porque não era necessário, o Estado estava atendendo a demanda escolar da região. E eu acho que é isso, que nós precisamos entender que sociedade civil, terceiro setor, poder público tem que trabalhar numa linha de complementaridade. Qual é a minha visão? Os esforços são muito tímidos para apoiar o terceiro setor.
E digo isso não falando de doação, eu falo de projetos, de leis que possam ajudar a converter recursos para o terceiro setor de forma mais fácil, que convença também a iniciativa privada de forma mais fácil a que haja essa união. Porque eu entendo que o terceiro setor hoje está muito profissionalizado, pelo menos no Ceará eu vejo isso. Então, não tem motivo para não deixarmos que o terceiro setor chegue na sociedade, na população e na vida de quem precisa de uma forma muito mais efetiva do que chegaria ou o poder público ou as empresas. É essa a minha visão. Atuando no diferencial, sem competir com ninguém, Sim, mas sendo sim. um braço operacional ali. Sim. Agora, por que é tão difícil fazer com que o empresariado entenda que pode ajudar? A palavra ajudar, às vezes, é até ruim, porque parece a doação ali, enfim. Mas como fazer que aquela atuação seja bom de retorno para a sociedade e para o negócio dele? Por que é tão difícil convencê-lo disso? Eu tenho dificuldade de achar que é difícil, porque o nosso grupo do LEAD em específico não tem essa dificuldade. É muito engajado. Sim. Né? A cada hora surgem projetos e a gente procura se informar de tudo que as empresas estão fazendo, e as empresas, como tem uma governança de excelência, as empresas cearenses estão sempre buscando essa excelência na governança, praticar o ESG e desenvolver seus próprios projetos. Eu acho que é questão mais de diálogo que esteja faltando. Se estiver faltando, eu acho que falta uma aproximação, e eu me coloco aqui como esse vetor aqui de fazer essa aproximação, porque é algo que eu acredito. Tem um amigo que diz que, você falou em ESG, né? ASG? ASG. Ele diz que ele vê o ESG ou ASG como esperança. Sim. Porque deu-se uma conotação profissional, deu-se uma conotação de negócio, de profissionalização, de governança. Na verdade, é uma nomenclatura, né? Sim. Se a gente for pensar, é uma nomenclatura que impulsionou algo diferente, porque eu acho que, digamos, encorajou, né? Porque muitos já faziam, agora está numa caixinha, né? Sim. do ESG ou ASG, e outros que não faziam, talvez até menores, começam a olhar para essa temática e querer se inserir nesse processo. Sem a conotação da bondade, do bom mocismo, mas num ambiente profissional e responsável. Perfeito. A pergunta que eu quero lhe fazer até fora do LEAD, nas suas amizades profissionais, isso é maduro no Ceará? E eu queria outro esforço seu, comparar com outros estados. Você vê algum estado, São Paulo não vale, porque São Paulo, enfim, é um mundo à parte, mas outros estados é mais maduro do que o Ceará? Eu acho que estamos todos no mesmo nível. Eu falo aqui com o olhar do grupo que reúne grandes e médias empresas, porque esse é o foco do LEAD. Tem transversalidade total com os pequenos, porque as grandes empresas não sobrevivem se não tiverem transversalidade com os pequenos negócios, né? Não existe esse tabu. Mas eu não consigo ter esse olhar de que nós estamos atrasados. Vai ser difícil você extrair isso de mim, Hamilton, porque eu sempre olho pensando que estamos no mesmo patamar, que nós podemos ser mais. Eu tenho esse olhar muito otimista. A autoestima é grande. Não, eu respeito, eu só não quero tirar nenhuma negatividade. Não quero ser responsável por isso. Tá. Mas eu quero saber de você, para a gente ir aí se encaminhando para o final. Nós estamos com cerca de 26 minutos, 27 de gravação. Eu queria saber qual a sua linguagem artística predileta. Me pareceu que é a literatura, pelo que você falou, mas seu filho toca bem piano, talvez esteja um coração dividido. Coração dividido, pode ter certeza. A minha filha também gosta muito das artes, de um modo geral, então eu sou uma apreciadora da arte. Eu, inclusive, estudo arte na Galeria Multiarte também, História da Arte, enfim. E é algo que eu acho que humaniza a gente e torna a vida mais leve também. Alguma dúvida de que a arte pode profissionalizar um conjunto de pessoas e dar aquilo que eu acho que o Ceará mais precisa, que é oportunidade? Alguma dúvida nisso? Nenhuma. Eu acho que a arte
é porta de entrada e porta de saída para muitas vidas serem transformadas. No LEAD você tem mandato? Você fica... Não. É uma organização Sim. privada com a gestão que eu assumi, então não tem esse tipo de... Existe alguma mandato. coisa na sua cabeça, na sua percepção, no seu sentimento que diga assim, quando isso estiver realizado, eu acho que cumpri minha missão. Você tem isso? Eu acho que eu sou muito nova e o LEAD também é muito novinho para pensar nisso. Eu penso assim que ainda tenho muito a fazer, né? Não consigo ver um fim, né? Consigo, como eu falei há pouco, conversando com o Wagner, eu penso que nós temos, adultos, uma grande missão, que é pensar nos jovens, nas crianças que estão aí. Que mensagem nós queremos passar para essas pessoas? Né? Chega de pensar assim, o futuro do Brasil, nós temos que pensar no hoje, já a responsabilidade está aqui e agora. Então, eu acho que a nossa missão hoje é pensar nessa turma que está aqui na casa de vovó Dedé e que a gente vê, né, eu vi nas salas, nas atividades, o olhar de quem acredita, né? Foi esse sentimento que eu tive, assim, que acreditam que vai dar certo, ouvindo o depoimento da pianista que está em Paris estudando e que vem aqui agora retribuir tudo que a casa deu e a Fundação Beto Estudas também proporcionou, né? E ela dizer assim o quanto mudou a vida dela, ela teve esse olhar de mundo. Então, é nisso que eu acredito. E é possível construir isso. Vamos fazer, então, só um exercício para a gente terminar a nossa conversa. Nós estamos em 2022, em outubro, daqui a alguns meses a gente inicia tem um novo governador. Eu queria saber de você, daqui a 2, 3 anos, o que você espera que a gente tenha avançado, o que você espera do novo governo, o que você espera desses próximos anos? Pronto. Eu até vou repetir algo que eu disse no último encontro do LEAD. Nós, empresários, nós acreditamos que, independente de presidente, de governo, da personificação das lideranças, nós vamos continuar acreditando no país. Esse país vai continuar dando certo. Nós vamos continuar trabalhando, gerando renda, gerando emprego, porque nós somos muito maiores do que qualquer coisa. E nós temos que estar... O meu pensamento e a minha postura é sempre dialogar com todas as vertentes, com o novo governador que vai assumir, nós temos que abrir diálogo com ele. Não sei qual será, né? Em breve nós vamos saber quem será o nosso presidente da República, mas nós temos que estar abertos ao diálogo. A transformação do país vai acontecer pela mão da sociedade, eu acredito nisso, pela mão dos empreendedores, pela mão das pessoas que fazem esse Brasil e fazem o nosso Ceará. E eu tenho muita certeza de que tudo continuará dando muito certo. Eu não sou tão positivo quanto você, não, mas eu também acredito nisso. Que bom! Que bom. Emília, você tem o tempo que você achar necessário para um recado final naquela câmera ali, por favor. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, dizer que, como disse minha filha assistindo um espetáculo, um concerto, ela ao final disse assim, mamãe, eu estou saindo daqui comovida e é como eu saio aqui da casa de vovó Dedé. Quero que essa não seja a primeira visita e estimulo a todos que não conhecem esse projeto, que venham conhecer, porque é algo extraordinário que não tem nem na iniciativa privada. Aqui no Ceará, um projeto desse porte e com esse impacto, com esse alcance. E quero dar os parabéns a vocês e agradecer o convite. E a gente é que agradece a sua visita aqui. Obrigado, Emília. Obrigado a você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição disponível para você. Muito obrigado pela boa companhia e até a semana que vem.